Você deixou a reunião acontecer do jeito que não queria. Ficou quieta. Concordou com a cabeça enquanto por dentro estava discordando de tudo. Saiu de lá com aquela sensação ruim no estômago que você conhece bem. Não é raiva. É algo mais pesado. É a sensação de ter se traído mais uma vez. E no caminho de volta você ensaiou mentalmente tudo o que poderia ter dito. As palavras certas, o momento certo, a forma certa. Mas na hora, nada saiu. E agora você carrega esse peso que vai se dissolvendo ao longo do dia, até a próxima vez que acontecer de novo. Porque vai acontecer de novo. Sempre acontece. E o pior não é que acontece de novo. O pior é que você já sabe que vai acontecer. Você entra na reunião sabendo. Você vai para a conversa sabendo. Você já carrega antecipado o peso do que provavelmente vai calar mais uma vez. E mesmo sabendo, mesmo prevendo, o padrão se repete. Como se saber não fosse suficiente para mudar. E não é. Saber sem entender a origem não muda nada. É exatamente por isso que você ainda está aqui, repetindo esse ciclo, mesmo sendo uma mulher inteligente, consciente, que claramente se importa com quem é. Isso tem um nome. Chama-se ausência de assertividade. E ela não aparece porque você é fraca. Aparece porque em algum momento da sua vida você aprendeu que ocupar espaço com sua opinião tinha um custo alto demais. Que discordar criava conflito. Que conflito destruía relações. Que destruir relações era o pior que podia acontecer. E então você aprendeu a calar, a suavizar, a concordar quando não concordava, a desaparecer dentro das situações para que tudo ficasse em paz. O problema é que a paz que você comprou com esse silêncio não é paz de verdade. É um acúmulo lento de coisas não ditas que vai se tornando ressentimento, exaustão e uma sensação crescente de que você não tem controle sobre a própria vida. E você não tem. Não enquanto estiver operando assim. Existe uma saída, mas ela não é o que a maioria imagina. Não é virar uma pessoa agressiva. Não é aprender a gritar mais alto. Não é desenvolver uma casca dura e tratar todo mundo com frieza. A saída é muito mais precisa do que isso, e é o que você vai entender neste vídeo. Então, fica aqui. Porque o que vem a seguir vai mudar como você opera em cada situação onde hoje você ainda se cala. Se o que você acabou de ouvir fez sentido, se você se reconheceu nessa sensação de sair de uma conversa com o peso do que não foi dito, deixa o like agora. Não é favor. É um sinal de que isso está falando sobre você. Inscreve no canal também. Esse tipo de conteúdo aparece aqui toda semana e você não vai querer perder o que vem a seguir. Agora vamos entrar fundo nisso. Antes de entrar no que é assertividade de verdade, preciso destruir o que você provavelmente acredita sobre ela. Porque a maioria das mulheres que chega nesse tema já vem contaminada por uma confusão que sabota tudo antes de começar. A confusão é essa. Assertividade virou sinônimo de ser grossa, de não ter papas na língua, de falar o que pensa sem filtro nenhum. Você já viu esse tipo. A mulher que se orgulha de ser direta de um jeito que na verdade é só falta de consideração com as pessoas ao redor. Que confunde brutalidade com honestidade. Que acha que não ter filtro é virtude quando na verdade é só incapacidade de se comunicar com inteligência. Isso não é assertividade. Isso é agressividade com diploma de autoconhecimento. E do outro lado da escala está a mulher que engole tudo, que nunca discorda, que diz sim quando quer dizer não, que explica demais, justifica demais, pede desculpas por ocupar espaço demais, que sai de cada conversa sentindo que perdeu algo, mas não consegue nomear o quê. Isso também não é assertividade. Isso é submissão com verniz de educação. Assertividade está entre esses dois pontos, e chegar lá exige algo que nenhuma das duas tem. Clareza sobre o que você quer, combinada com a habilidade de comunicar isso de forma que seja ouvida, não gritada, não engolida, ouvida. E a maioria das mulheres oscila a vida inteira entre esses dois extremos sem nunca encontrar esse ponto do meio. Porque ninguém ensinou onde ele estava. Você foi ensinada a ser educada, que muitas vezes virou sinônimo de se calar.
Ou você se revoltou contra isso e foi para o outro extremo, sendo direta de um jeito que machuca mais do que comunica. E em nenhum dos dois lugares você encontrou o que estava procurando: ser ouvida de verdade. Mulheres que estão transformando a forma como se comunicam não fazem isso sozinhas. Elas constroem ambientes onde esse trabalho é apoiado, onde tem acesso a ferramentas e a outras mulheres que estão no mesmo processo. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana e ser mais produtiva e disciplinada. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai mudar como você enxerga sua capacidade de se posicionar. Vamos falar sobre por que você não é assertiva. E não, a resposta não é que você não tem coragem. A resposta é mais específica do que isso. E quando você entender, vai parar de se culpar pelo padrão e vai começar a entender de onde ele vem. Pensa comigo. Quando você era criança e discordava de um adulto, o que acontecia? Quando você expressava uma opinião forte, o que acontecia? Quando você dizia não para algo que não queria fazer, o que acontecia? Para a maioria das mulheres, a resposta é: acontecia algo ruim. A pessoa ficava brava, havia punição emocional, havia rejeição, havia aquele clima pesado que durava horas ou dias. E então você aprendeu muito cedo que expressar o que pensa tem consequências. Que ocupar espaço com sua voz cria conflito. Que conflito é perigoso. E o seu cérebro, que naquela época estava apenas tentando te proteger, criou uma associação poderosa. Posicionar-me é perigoso. E essa associação foi se consolidando ao longo dos anos. Nas relações de amizade, onde você cedeu para não perder a pessoa. Nas relações de trabalho, onde você ficou quieta para não parecer difícil. Nas situações familiares, onde você engoliu para manter a harmonia. Cada vez que você cedeu, quando não queria ceder, você reforçou a crença. E cada vez que você reforçou a crença, ficou mais difícil agir diferente da próxima vez. O ciclo não precisa de ninguém de fora para se perpetuar. Ele se alimenta sozinho. Cada silêncio autoriza o próximo silêncio. E depois de anos assim, o silêncio deixa de ser uma escolha e vira um reflexo automático. Então, quando você fica quieta numa reunião hoje, não é falta de coragem. É um padrão neurológico que foi construído ao longo de anos de aprendizado de que silenciar é mais seguro do que falar. E padrões neurológicos não mudam com força de vontade. Mudam com consciência e prática repetida de um comportamento diferente. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Algo que a maioria nunca vai entender sobre a origem desse padrão. E vou revelar isso daqui a pouco. Porque existe uma camada por baixo da camada do medo, que é onde o problema de fato vive. E quando você chegar lá, vai entender por que simplesmente decidir ser mais assertiva nunca funcionou antes. Você já consegue ver esse padrão na sua história? Me conta nos comentários como isso apareceu na sua vida. Eu leio todos os comentários. Considere o caso de uma mulher que era reconhecida no trabalho como altamente competente. Entregava resultados, cumpria prazos, era confiável. Mas em reuniões com pessoas de hierarquia mais alta, ela simplesmente travava. Sabia a resposta. Tinha a opinião formada, mas não conseguia abrir a boca. E quando finalmente dizia algo, era com tantas ressalvas e qualificações que a ideia original se perdia no meio de tanto amortecimento. Ela achava que o problema era timidez, que ela precisava de mais confiança, que com o tempo e mais experiência, isso passaria. Não passou, porque o problema não era timidez. Era a crença instalada décadas antes de que sua voz, naquele contexto de autoridade, não tinha o mesmo valor que a voz das outras pessoas na sala. E essa crença não ia embora com mais experiência profissional. Ia embora com o trabalho específico de identificar e desafiar a origem dela. 3 meses depois de entender isso, ela não virou outra pessoa. Mas ela parou de se qualificar antes de falar. Parou de pedir desculpas pela própria opinião. E as pessoas na sala começaram a ouvi-la de forma diferente.
Não porque ela ficou mais agressiva, porque ela parou de sinalizar, antes de cada frase, que o que estava prestes a dizer provavelmente não valia tanto. Essa é a camada que a maioria ignora. Você pode aprender todas as técnicas de comunicação do mundo, mas se por baixo de cada frase você está sinalizando que não acredita no que está dizendo, ninguém vai acreditar também. A mensagem que chega ao outro não é só o conteúdo do que você fala, é a confiança com que você fala. E quando as duas estão desalinhadas, o conteúdo perde para a insegurança toda vez. Isso nos leva ao mecanismo que prometi revelar. Chama-se qualificação preventiva. E é o padrão mais sabotador que existe na comunicação de mulheres que não se posicionam. Qualificação preventiva é quando você amortece sua própria fala antes que alguém possa criticá-la. É o não sei se faz sentido, mas antes de uma ideia perfeitamente válida. É o talvez eu esteja errada, mas antes de uma observação precisa. É o desculpa incomodar antes de fazer uma pergunta legítima. É o pode ser que eu esteja exagerando, antes de expressar uma insatisfação completamente justificada. Você está destruindo o impacto da sua própria fala antes que ela chegue ao outro. Você está pedindo ao mundo que te leve menos a sério. E o mundo atende ao pedido. A maioria das mulheres faz isso no automático. Tão automático que nem percebe. E quando percebe, a justificativa imediata é: mas eu só estou sendo humilde, só estou sendo educada, só estou sendo considerada. Não. Você está sinalizando insegurança. Existe uma diferença enorme entre humildade genuína e autopunição preventiva. Humildade genuína é reconhecer quando você está errada depois que os fatos aparecem. Autopunição preventiva é se diminuir antes mesmo de ser questionada, como proteção contra uma rejeição que talvez nunca venha. E tem algo mais profundo ainda nesse padrão que precisa ser dito. A qualificação preventiva não protege você. Ela confirma exatamente o que você teme que as pessoas pensem. Quando você começa uma frase com "não sei se faz sentido, mas", a pessoa do outro lado já ajustou o quanto de atenção vai dar ao que vem a seguir. Você reduziu o próprio peso antes de falar. E então, quando a ideia não recebe a atenção que merecia, você interpreta isso como confirmação de que a ideia realmente não era tão boa. E o ciclo se fecha. Você se diminuiu, foi tratada como diminuída e concluiu que tinha razão em se diminuir. A saída não é fingir confiança que você não tem. É parar de praticar a insegurança em voz alta. É começar a falar suas ideias sem o amortecedor preventivo e observar o que acontece. Na maioria das vezes, o que acontece é completamente diferente do que o padrão antigo previa. Essa revelação vale o seu like. Se você concorda com o que ouviu até aqui, deixa aí embaixo. Vamos falar sobre a diferença real entre assertividade e agressividade. Porque confundir as duas é o que mantém a maioria das mulheres oscilando entre os dois extremos sem nunca encontrar o equilíbrio. A agressividade opera a partir de um lugar de ameaça. A mulher agressiva fala alto para intimidar. Ela interrompe para dominar. Ela confronta para vencer. A comunicação dela não está a serviço da conexão ou da clareza. Está a serviço do controle. E mesmo quando ela consegue o que quer no curto prazo, o custo é sempre relacional. As pessoas ao redor dela não a respeitam genuinamente. Elas a evitam ou obedecem por medo. E existe uma diferença brutal entre ser respeitada e ser temida. Assertividade opera a partir de um lugar completamente diferente. A mulher assertiva fala com clareza porque sabe o que quer. Ela não precisa elevar o tom porque a firmeza não está no volume, está na convicção. Ela não precisa intimidar porque não está tentando vencer uma batalha. Ela está tentando comunicar uma posição. E essa distinção muda tudo. A mulher assertiva diz não sem precisar de um discurso de 3 parágrafos justificando o não. Ela discorda sem precisar transformar a discordância num ataque pessoal. Ela pede o que precisa, sem pedir desculpas por precisar. Ela mantém sua posição sob pressão, sem precisar elevar o tom ou ceder apenas para acabar com o desconforto. Isso parece simples. Não é.
Porque manter uma posição sob pressão, sem agressividade e sem recuo, exige algo que a maioria das mulheres nunca desenvolveu: tolerância ao desconforto do conflito. A maioria das mulheres tem uma relação muito ruim com o conflito. Para elas, conflito significa relacionamento em risco. Significa que algo vai quebrar. Significa que a outra pessoa vai ficar magoada, vai se afastar, vai deixar de gostar. E então, elas fazem qualquer coisa para evitar o conflito, incluindo abrir mão do que precisam e do que pensam. Mas conflito não é o fim de uma relação. Conflito é o teste de uma relação. Relações que não sobrevivem a uma discordância honesta não eram relações sólidas para começar. E relações que sobrevivem ao conflito ficam mais fortes depois dele. Considere duas amigas que nunca discordam. Na superfície parece uma relação harmoniosa, mas por baixo, cada uma está guardando opiniões não ditas, insatisfações não comunicadas, limites que foram cruzados e nunca mencionados. Essa relação não é harmoniosa. É uma relação onde as duas estão performando harmonia enquanto o ressentimento cresce silenciosamente. E quando esse ressentimento finalmente explode, e sempre explode, as duas ficam sem entender de onde veio tanta intensidade por algo aparentemente pequeno. Veio de anos de coisas não ditas, de anos de conflitos evitados que se acumularam num único momento desproporcional. A relação que tem conflitos honestos e frequentes não é a relação problemática, é a relação saudável, porque as duas pessoas aparecem de verdade. Porque o que incomoda é dito no momento, não guardado por meses. Porque o respeito mútuo inclui o respeito pela voz da outra. Você se reconheceu nisso? Comenta aqui embaixo. Eu. Só isso. Quero ver quantas de vocês estão nessa jornada. Vamos falar sobre as situações específicas onde a ausência de assertividade aparece. Porque é aqui que a teoria vira realidade. E é aqui que a maioria das mulheres reconhece o padrão com uma precisão que desconforta. A primeira situação é a do pedido que você não quer atender. Alguém pede algo que você não quer fazer, não pode fazer ou não deveria fazer. E em vez de dizer não diretamente, você faz uma de três coisas. Você diz sim e ressente depois. Você diz talvez e fica com a ansiedade de ter que dar uma resposta definitiva mais tarde. Ou você inventa uma desculpa para o não, como se o não precisasse de uma justificativa elaborada para ser válido. O não precisa de justificativa. Não é uma frase bonita de autoajuda. É uma verdade funcional sobre comunicação. Quando você explica demais o seu não, você está sinalizando que ele não é suficiente sozinho, que precisa ser aprovado, que você está pedindo permissão para recusar. E então a outra pessoa, consciente ou inconscientemente, testa o não. Pressiona um pouco. E você cede, porque a pressão ativa exatamente o padrão que foi instalado na infância. Discordar tem um custo, e o custo não vale. A mulher assertiva diz não. E quando pressionada, repete o não, sem acrescentar novas justificativas, sem elevar o tom, sem ficar na defensiva. Simplesmente repete a posição com a mesma calma de quem está comunicando um fato, não pedindo aprovação. Isso incomoda as pessoas que estão acostumadas com o seu sim automático, e esse incômodo delas não é problema seu. A segunda situação é a da opinião que você segura. Você está numa conversa, numa reunião, numa situação social, e tem uma perspectiva clara sobre o que está sendo discutido. Mas antes de falar, você faz um cálculo rápido. Será que essa opinião vai criar atrito? Será que a pessoa vai discordar? Será que vou parecer difícil, exagerada, arrogante? E o resultado desse cálculo, na maioria das vezes, é silêncio. Ou uma versão tão amortecida da sua opinião original que ela não representa mais o que você realmente pensa. A ausência de assertividade aqui não é só sobre você. É sobre o que você não contribui para as conversas, para as decisões, para os projetos, porque filtrou sua perspectiva antes de ela chegar ao mundo. É sobre quantas vezes a reunião tomou uma direção errada porque você sabia a direção certa e não falou. É sobre quantas vezes você concordou com uma decisão que depois precisou ser revertida, e por dentro você sabia desde o início que não ia funcionar. Isso não é humildade, é desperdício. E existe algo específico que acontece com a mulher que sistematicamente segura sua opinião.
Com o tempo, ela começa a perder o contato com o que pensa. Não porque ela não tem opiniões, porque ela passou tanto tempo não as expressando que o canal entre o que pensa e o que fala ficou entupido. E quando alguém finalmente pergunta o que ela acha sobre algo importante, ela hesita. Não de timidez, de desorientação. Ela, genuinamente, não sabe mais o que pensa, porque nunca se deu a oportunidade de descobrir isso em voz alta. Isso é o custo oculto do silêncio sistemático. Não é só sobre o que você não disse para os outros. É sobre o que você deixou de descobrir sobre si mesma. Considere uma mulher que foi convidada para liderar um projeto importante. Ela sabia exatamente o que precisava ser feito. Tinha a visão clara. Mas na primeira reunião com a equipe, quando alguém propôs um caminho diferente, ela não discordou. Ela concordou. E o projeto seguiu numa direção que ela sabia desde o primeiro dia que não funcionaria. 3 meses depois, quando o projeto falhou, ela ficou calada na reunião de análise também. Não porque não sabia onde tinham errado, porque sabia demais. E dizer que sabia demais era dizer que poderia ter evitado, e não falou. E essa verdade era pesada demais para carregar em público. Esse é o ciclo completo do silêncio. Você não fala para evitar o conflito. O silêncio cria um resultado ruim. O resultado ruim gera mais silêncio porque falar agora exigiria assumir que você viu e não disse. E então o próximo projeto começa e o ciclo se repete. A mulher que não se posiciona não está evitando problemas. Está adiando problemas e acumulando o peso de tudo que viu e ficou quieta. A terceira situação é a do limite que você não coloca. Alguém cruza uma linha com você. Faz um comentário que te incomoda. Trata você de um jeito que não respeita. Age de uma forma que viola o que você precisa. E você não diz nada. Talvez você pense em dizer algo. Talvez você ensaie mentalmente. Mas na hora, você deixa passar. E aí acontece a justificativa interna que você conhece bem. Não vale a pena criar confusão por isso. Não é tão grave assim. Eu provavelmente estou exagerando. Ela não quis dizer assim. Não é o momento. Mas o momento nunca chega, e a linha continua sendo cruzada, e você continua deixando passar. E o ressentimento vai acumulando, e um dia você explode de um jeito desproporcional por algo pequeno, ou você simplesmente some da relação sem nunca ter dito o que estava te incomodando. Isso não é paciência. É acúmulo disfarçado de paciência. A mulher assertiva coloca o limite no momento em que ele é necessário, não depois de 10 violações. Na primeira, com calma, com clareza, sem drama, apenas comunicando o que é inaceitável e o que vai acontecer se continuar. Não com ameaça, com informação. E aqui está o detalhe que a maioria não percebe sobre limites. Colocar um limite cedo é muito mais fácil do que colocar um limite tardio. Quando você deixa 10 violações passarem e finalmente fala, a sua fala tem o peso de 10 situações acumuladas. A emoção é alta. O tom sobe. A outra pessoa fica confusa porque para ela foi só mais uma vez como todas as outras. E você parece desproporcional porque está respondendo a 10 coisas com a linguagem de uma. Parece exagero, parece explosão. E de repente o problema vira você. Quando você coloca o limite na primeira vez, a conversa é simples, a emoção é baixa, o tom é neutro. A outra pessoa recebe a informação no momento em que ela ainda é processável. E a relação não acumula o peso de todas as vezes que você queria ter dito algo e não disse. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Vamos falar sobre o que acontece dentro de você quando você tenta ser assertiva e sente que não consegue. Porque esse momento interno é onde tudo se decide. E entender o que está acontecendo ali muda a forma como você opera. Quando você está prestes a se posicionar e sente aquele freio interno, o que está acontecendo não é que você não tem coragem. O que está acontecendo é que o seu sistema nervoso interpretou a situação como ameaça. E quando o sistema nervoso detecta ameaça, ele não te pergunta o que você quer fazer.
Ele ativa o protocolo de proteção. E o protocolo de proteção que você aprendeu ao longo de anos de condicionamento é: cale, ceda, suavize. Esse protocolo acontece em frações de segundo. Antes de você processar conscientemente o que está acontecendo, o freio já foi ativado. E então você se vê concordando, silenciando, amortecendo, sem ter tomado nenhuma decisão consciente sobre isso. Isso significa que você não pode simplesmente decidir ser assertiva. Você precisa primeiro treinar o sistema nervoso a tolerar o desconforto do posicionamento sem interpretar isso como ameaça existencial. E como você faz isso? Não com grandes gestos, com exposições graduais e deliberadas. Você começa a se posicionar em situações de baixo risco, situações onde o custo de se posicionar é pequeno. O restaurante que não trouxe o que você pediu, o colega que te interrompeu pela segunda vez na mesma reunião, a pessoa que fez um comentário levemente inadequado sobre o seu trabalho. Essas situações pequenas são o treino. Cada vez que você se posiciona numa situação pequena e percebe que o mundo não acabou, que a relação não foi destruída, que a pessoa sobreviveu à sua discordância, você está recalibrando o sistema nervoso. Você está provando, na prática, que posicionar-se não é tão perigoso quanto o seu histórico ensinou que era, e com o tempo, essa recalibração se transfere para situações maiores. Mas tem algo que precisa ser dito sobre esse processo que a maioria ignora. No começo, quando você começa a se posicionar depois de anos de silêncio, as pessoas ao redor vão reagir. Algumas vão ficar surpresas. Algumas vão testar se você vai manter a posição ou recuar como sempre recuou. Algumas vão ficar desconfortáveis porque o papel que você desempenhava no sistema delas era de quem nunca discordava. E agora você está mudando o roteiro. Esse incômodo delas não é sinal de que você errou. É sinal de que você está mudando um padrão que estava bem estabelecido. E toda mudança de padrão gera fricção antes de gerar equilíbrio. Considere o caso de uma mulher que trabalhou por 6 anos num escritório onde nunca discordou do chefe em público. Era vista como colaborativa, fácil de trabalhar, sempre de bom humor. Até que num dia ela discordou de uma decisão em reunião. Com calma, com dados, sem elevar o tom. E o que aconteceu depois foi revelador. O chefe ficou visivelmente incomodado. 2 colegas a procuraram depois, perguntando se estava tudo bem, como se discordar numa reunião fosse sinal de que algo grave havia acontecido. Ela quase se desculpou, quase voltou atrás, mas não voltou. E nas semanas seguintes, algo mudou. As pessoas passaram a pedir a opinião dela antes das reuniões. O chefe começou a considerá-la numa lista de projetos que antes não chegavam até ela. Ela não ficou mais difícil. Ela ficou mais relevante. Porque a visibilidade que vem de se posicionar é diferente da invisibilidade que vem de sempre concordar. E a maioria das mulheres só descobre isso quando finalmente testa. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar mudando como ela opera em situações onde hoje ela ainda se cala. O que foi mais impactante para você até aqui? Comenta embaixo. Eu leio todos. Agora vamos falar sobre as 3 formas de comunicação que você precisa entender para nunca mais confundir assertividade com agressividade ou com submissão. A comunicação passiva é quando você não diz o que pensa, não pede o que precisa, não coloca os limites que são necessários. Você deixa as coisas acontecerem sem intervir. Você absorve o que não deveria absorver. E você convive com o resultado disso porque evitar o conflito parecia mais seguro do que atravessá-lo. O custo da comunicação passiva é invisível no curto prazo e devastador no longo. Você não tem conflitos, mas também não tem respeito genuíno. Não tem relações onde você de fato aparece como quem é. Não tem clareza sobre o que você quer porque nunca se permitiu querer em voz alta. E você convive com um ressentimento crônico de baixa intensidade que corrói a sua energia sem que você consiga identificar de onde vem. A comunicação agressiva é quando você diz o que pensa, sem considerar o impacto no outro. Você fala para vencer, não para ser entendida.
Você usa o tom, o volume ou a intensidade como arma. Você trata a discordância como afronta pessoal. E mesmo quando você consegue o que quer, o custo relacional é alto. As pessoas ao redor não te respeitam. Elas te temem ou te evitam. E a solidão que vem disso é real, mesmo cercada de gente. A comunicação assertiva é quando você diz o que pensa com consideração pelo impacto, mas sem abrir mão da clareza. Você fala para ser entendida, não para vencer. Você usa o conteúdo, não o volume. Você trata a discordância como informação, não como ataque. E você mantém a posição sem precisar elevar o tom nem recuar desnecessariamente. A diferença não está no que você diz. Está em de onde você está falando. A comunicação passiva fala do medo. A comunicação agressiva fala da ameaça. A comunicação assertiva fala da clareza. E clareza não é um estado emocional. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, incluindo você. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Agora vamos falar sobre algo que raramente aparece nas conversas sobre assertividade, mas que é fundamental. A diferença entre ser assertiva e ser inflexível. Assertividade não é teimosia. Não é recusar-se a considerar outros pontos de vista. Não é manter uma posição independentemente de qualquer evidência contrária. A mulher assertiva tem uma posição, mas ela está aberta a mudar essa posição se aparecer uma razão genuína para mudá-la. A diferença crucial é essa. Ela muda de posição quando uma razão válida aparece. Não quando a pressão social aumenta. Não quando a outra pessoa fica desconfortável. Não quando o silêncio fica pesado demais para suportar. Existe uma diferença enorme entre mudar de ideia porque você foi convencida por um argumento e mudar de ideia porque você não conseguiu suportar o desconforto de manter a sua posição. A primeira é inteligência. A segunda é capitulação. E a maioria das mulheres não cede porque foi convencida. Cede porque o custo emocional de aguentar a pressão ficou alto demais. Porque a outra pessoa ficou brava e aquilo ativou o padrão antigo de que conflito destrói relações. E então, elas recuam. Não porque estavam erradas, porque a sensação de estar errada e de estar sendo pressionada parece igual por dentro. E quando as duas sensações são idênticas, é impossível distinguir argumento de pressão sem treino consciente. A maioria das mulheres nunca percebe que está cedendo por pressão e não por convicção. Porque no momento em que a pressão chega, o foco sai do argumento e vai para o desconforto. E aliviar o desconforto vira mais urgente do que manter a posição. Então a mulher recua, o desconforto passa e ela interpreta o alívio como sinal de que fez a coisa certa. Mas o que ela sente não é paz. É um vazio específico, aquele mesmo do começo, a sensação de ter se traído mais uma vez. Só que dessa vez, ela nem consegue nomear bem de onde vem. Treinar a diferença entre essas duas coisas é parte central do desenvolvimento da assertividade. Você precisa aprender a perguntar a si mesma, no momento da pressão: estou mudando de posição porque apareceu uma razão válida? Ou estou mudando porque não estou conseguindo tolerar o desconforto de manter a minha? A resposta honesta a essa pergunta vai te dizer tudo o que você precisa saber sobre o que fazer a seguir. Considere a história de uma mulher que estava num processo de negociação de salário. Ela chegou com um número. O gestor contestou. Ela sentiu aquela pressão familiar, aquele calor, aquela vontade de recuar para acabar com o desconforto. E dessa vez, ela ficou. Não ficou em silêncio, não ficou na defensiva. Ela simplesmente perguntou: o que me impede de receber esse valor? E ouviu a resposta. A resposta não era um argumento válido. Era pressão. E ela reconheceu a diferença. E manteve o número. Ela não conseguiu o número exato que pediu. Conseguiu algo próximo. Mas mais do que o resultado, ela saiu daquela conversa com algo que nenhum salário compra. A prova de que ela conseguia suportar o desconforto do conflito sem recuar. E essa prova mudou como ela entrou em todas as negociações seguintes. Pense nas mulheres que você admira,
aquelas que constroem, que executam, que não ficam só no discurso. Elas têm algo em comum. Elas não evitam o conflito. Elas não buscam o conflito por agressividade. Mas quando ele aparece, elas atravessam. Sem drama, sem recuo desnecessário, sem perder a compostura. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana e ser mais produtiva. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas não clique agora. Guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o próximo ensinamento vai te fazer repensar como você lida com cada situação de pressão na sua vida. Vamos falar sobre o que a assertividade faz com as suas relações, porque essa é a parte que mais assusta as mulheres quando elas pensam em se posicionar mais. O medo é, se eu começar a dizer não, se eu começar a discordar, se eu começar a colocar limites, vou perder as pessoas que importam para mim. Esse medo é compreensível. E é parcialmente verdadeiro. Você vai perder algumas pessoas. Mas as pessoas que você vai perder são exatamente as que só ficavam enquanto você estava cedendo. As que precisavam que você fosse maleável para que a relação funcionasse do jeito delas. As que confundiam sua ausência de limites com afeto e sua concordância com compatibilidade. Essas pessoas vão embora quando você começa a aparecer inteira. E isso vai doer. Não existe forma de suavizar isso. Vai doer porque você vai perceber que parte das suas relações era baseada em quem você fingia ser, não em quem você é. Mas o que vai acontecer com as relações que importam de verdade é o oposto. Elas vão ficar mais sólidas, porque relações genuínas não precisam que você se apague para existirem. Elas suportam a sua presença completa. Elas até preferem. A pessoa que te ama de verdade não quer uma versão filtrada de você. Quer você. Com opiniões, com limites, com discordâncias, com a sua voz de verdade. E você vai perceber, com o tempo, que se posicionar mais não afasta as pessoas. Afasta as pessoas erradas. E isso não é perda, é seleção. Há algo mais que precisa ser dito aqui. Sobre o que acontece internamente quando você começa a operar com mais assertividade. Porque a mudança não é só externa. Não é só sobre como as outras pessoas te tratam. É sobre como você se trata. Cada vez que você cede quando não deveria ceder, você manda uma mensagem para si mesma. A mensagem é: o que eu quero não é importante o suficiente para ser defendido. E essa mensagem se acumula. Ao longo de meses, anos, décadas de ceder, de silenciar, de suavizar, essa mensagem vai ficando mais forte. E com ela vai a sua capacidade de se respeitar. Você não pode construir autoestima com teoria. Autoestima se constrói com ação. Especificamente com a ação repetida de se tratar como alguém cujas opiniões, necessidades e limites têm valor. Cada vez que você se posiciona, você está investindo na sua própria autoestima. Cada não dito quando era necessário. Cada opinião compartilhada quando você queria calar. Cada limite colocado quando você queria deixar passar. São depósitos numa conta que vai determinando como você se enxerga. E quando essa conta está vazia, qualquer crítica derruba, qualquer pressão cede, qualquer desconforto faz recuar. Não porque você é fraca, porque a conta está zerada e não tem reserva para sustentar a posição. E quando a conta está cheia, você não precisa mais lutar tanto para se posicionar. Porque você genuinamente acredita que o que você pensa e precisa tem valor. E quando você acredita nisso, a comunicação muda. Não porque você aprendeu técnicas, porque você mudou a crença por baixo da comunicação. Considere uma mulher que passou anos achando que o problema era vocabulário. Que se encontrasse as palavras certas, as frases certas, o momento certo, conseguiria finalmente se posicionar sem criar atrito. Ela leu livros sobre comunicação, fez curso de oratória, praticou frases no espelho, e nada funcionava de verdade porque o problema nunca foi o vocabulário.
Era a crença de que a voz dela não tinha peso suficiente para justificar o desconforto que causaria ao ser ouvida. Quando ela trabalhou essa crença, as palavras vieram sozinhas, não perfeitas, não ensaiadas, mas reais. E reais foi o suficiente para mudar tudo. Se você chegou até aqui e isso está mudando como você pensa sobre a sua própria voz, deixa o like agora. Isso me diz que você está absorvendo de verdade. Há algo mais que precisa ser dito sobre esse processo que a maioria evita encarar. Desenvolver assertividade não é um projeto de uma semana. Não é uma decisão que você toma depois de um vídeo e que transforma tudo instantaneamente. É um processo de reconstrução que acontece nas interações cotidianas, nas situações pequenas que parecem não importar, nos momentos onde ninguém está olhando e onde você decide, de novo, se vai ou não vai se posicionar. E nesses momentos, a pergunta que importa não é: tenho coragem para isso? A pergunta que importa é: quanto tempo mais eu quero continuar me traindo? Porque a alternativa ao desenvolvimento da assertividade não é uma vida sem conflito. É uma vida com o conflito interno permanente de quem constantemente abre mão de si mesma para manter uma paz que não é real. E esse conflito interno tem um custo. É pago em exaustão, em ressentimento, em relações onde você nunca aparece de verdade, em trabalho onde você entrega menos do que poderia porque sua voz não está presente, em sonhos que morrem não porque eram impossíveis, mas porque você nunca se permitiu defendê-los com a firmeza que eles mereciam. Esse é o custo do silêncio, e ele é alto demais. E tem algo específico sobre esse custo que precisa ser dito. Ele não aparece de uma vez. Ele aparece em parcelas pequenas, cotidianas, quase invisíveis. É o cansaço no final de um dia onde você cedeu 3 vezes. É a irritação desproporcional com alguém que não fez nada de grave, mas cruzou você num dia onde você já estava no limite do que aguentava engolir. É a dificuldade de dormir numa noite depois de uma reunião onde você saiu calada de novo. É a sensação de estar sempre um pouco exausta, sem conseguir explicar por quê, porque objetivamente sua vida não justifica esse nível de cansaço. Esse cansaço tem nome, chama-se custo da autotraição crônica, e ele é real, mensurável, físico. O corpo mantém a conta de cada vez que você segurou o que precisava dizer. E em algum momento ele para de aceitar novos depósitos nessa conta. Considere uma mulher que passou 40 anos sendo conhecida como fácil de lidar. Sempre concordava. Nunca criava atrito. Era amada por todos exatamente por isso. E quando ela chegou aos 50, olhou para trás e se perguntou: onde eu estava em tudo isso? Em quais decisões minha voz de fato apareceu? Em quais momentos eu disse o que realmente pensava sem medir o impacto antes? A resposta que ela encontrou foi perturbadora. Ela estava em quase nenhum lugar. Ela tinha aparecido na vida de todos ao redor, mas tinha desaparecido da própria vida. Ela tinha construído décadas de relacionamentos onde todo mundo a conhecia como a pessoa agradável, mas quase ninguém a conhecia de verdade. Porque de verdade ela nunca se mostrou. Ela tinha sido presença constante na vida de todo mundo e ausência crônica na própria. Essa não é uma história sobre uma mulher específica. É a história de mulheres que a maioria conhece. Talvez seja parte da sua história também. E aqui está o que ninguém fala sobre essa mulher. Ela não era infeliz o tempo todo. Ela tinha momentos de alegria, de conexão, de satisfação genuína. O que ela não tinha era a sensação de estar vivendo a própria vida. Ela estava vivendo nas margens, respondendo, adaptando, cedendo. E uma vida vivida nas margens da própria existência deixa uma insatisfação específica que não tem nome fácil. Não é depressão, não é ansiedade, é só aquela sensação persistente de que você está aqui, mas não está de verdade presente. E agora, todas as peças se conectam de volta ao começo. Até aqui, você entendeu que a ausência de assertividade não vem de fraqueza. Vem de um padrão neurológico construído ao longo de anos que aprendeu que posicionar-se tem custo. Que a qualificação preventiva não é humildade, é autopunição antecipada.
Que conflito não é o fim de uma relação, é o teste dela. E que cada vez que você cede quando não deveria, deposita na conta da própria autotraição. Você deixou a reunião acontecer do jeito que não queria, não, porque era fraca. Porque um padrão antigo e poderoso estava operando. Você ensaiou mentalmente o que poderia ter dito não porque gosta de se torturar. Porque uma parte de você sabe que poderia ter dito e não disse. E essa parte não vai deixar você esquecer. Esse ensaio mental não é punição. É um chamado. É a sua voz interna te dizendo que ela existe, que ela tem algo a dizer, que ela está esperando que você decida que o que ela tem a dizer vale a pena ser dito em voz alta. E vale. Mesmo que trema, mesmo que a outra pessoa discorde, mesmo que o conflito apareça, mesmo que o desconforto seja real, porque o desconforto de se posicionar passa, o ressentimento de não ter se posicionado fica. Agora você entende que a assertividade não é agressividade, que o silêncio tem um custo que vai além do momento, que a qualificação preventiva sabota a sua própria comunicação antes que ela chegue ao outro, e que desenvolver assertividade não é aprender a ser grossa, é aprender a acreditar que o que você pensa e precisa tem valor suficiente para ser comunicado com clareza. A pergunta agora é: você vai apenas concordar com isso ou vai deixar que isso mude como você opera amanhã? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Porque essa consciência pode mudar como alguém opera em situações onde hoje ainda se cala. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. A escolha sempre foi sua.